Em 1984, há exatos 40 anos, desembarcava pela primeira vez em Fortaleza a grande figura espírita chamado Raul Teixeira. Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, licenciado em Física pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Educação pela mesma universidade e doutor em Educação pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Fundou em 4 de setembro de 1980 a Sociedade Espírita Fraternidade, a SEF, da qual hoje ainda é diretor. Através do seu departamento social, chamado Remanso Fraterno, a SEF desenvolve um trabalho de assistência a crianças socialmente carentes e a seus familiares, apoiando-os material e moralmente. Raul Teixeira destacou-se como um orador muito requisitado, já tendo visitado todos os estados do Brasil e mais 40 países, levando sempre a mensagem espírita. Psicografou diversas obras ditadas por vários espíritos, num total de 28 livros publicados. Desde alguns traduzidos para o espanhol, o inglês e o italiano. Daremos início agora, com muita alegria e emoção, um tributo a Raul Teixeira. Para isso, queremos passar a palavra ao Luciano Klein, que irá conduzir este belo momento. Nós não poderíamos deixar passar em branco essa efeméride. Além da do Viana de Carvalho, o Sesc centenário de seu nascimento, 150 anos de seu retorno à dimensão física para a missão extraordinária que veio a desempenhar, mas nós não poderíamos também deixar de falar um pouco a respeito dessa data para nós, espíritas cearenses, tão importante, que são exatamente os 40 anos da primeira visita desse ser, pelo qual eu tenho um sentimento profundo de gratidão, de amor e de respeito. Conhecemos o Raul em 1987, integrantes que éramos da Mocidade Espírita Joana de Ângeles, assistindo a uma palestra por ele proferida na sede da União Espírita Cearense, a antiga entidade federativa estadual. Posteriormente, Raul, a partir de 84, já vinha com uma certa regularidade ao Ceará, numa outra vez também trazida pelo saudoso amigo Bem-vindo da Costa Melo, fazendo palestras na Comunhão Espírita Cearense, casa que nos gestou para o Espiritismo, no mesmo espaço físico do antigo Centro Espírita Cearense, conforme falamos, idealizado em 1910 por Viana de Carvalho. Mas foi em 1989, em março daquele ano, que tivemos a oportunidade de conhecer o Raul mais de perto. Meu irmão Expedito Brito não pôde estar conosco agora. Aliás, por favor, eu estava procurando, suba aqui, quebrando o protocolo. O Expedito é meu irmão, entramos juntos no Espiritismo. No mês de novembro
de 1985, frequentando o curso básico da Comunhão Espírita Cearense. O Expedito tem um vínculo familiar, porque é afilhado dos meus pais, que já se encontram residentes no mundo espiritual. Meu irmão muito amado. E o Expedito, portanto, em 1989, nós éramos da mocidade, eu já cursava História e já tinha essa disposição a fazer as gravações, além das entrevistas, de palestras, o que não era tão fácil como o dia de hoje, você tem tudo à disposição na internet. E nós combinávamos sempre com alguém que organizava o evento para gravar as palestras, na velha fita cassete. E o Raul veio, pela União Espírita, dar uma palestra na antiga Escola Técnica Federal, hoje Instituto Federal. E eu cheguei previamente Expedito, o Chiquinho, que também era da mocidade, Francisco Torres, aliás, eu vi aqui, não sei se ainda está. Todos estamos ficando com a calvície mais acentuada. No caso do Chiquinho, os cabelos já matizados de branco, resultante do tempo. Mas o fato é que nós combinamos e eles antecipadamente conversaram lá com o responsável técnico e colocaram a fita para gravar. O Raul começou a palestra, foram 2 dias seguidos. E no segundo dia o Raul fazia uma palestra sobre o tema, a palestra ainda temos gravada, a comunicabilidade dos espíritos através dos tempos. E em dado momento, o auditório, as pessoas atentas à palestra do Raul, aliás, com um paletó parecido com o que ele hoje se encontra vestindo, e de repente as luzes apagaram. Ficou tudo na escuridão. Eu, meu Deus, aí eu estava. Na primeira fila eu olhei para a cabine acesa, o Expedito com o Chiquinho lá atrás, conversando distraidamente, ou seja, o Expedito, que sempre foi desse jeito, distraído, encostou-se no interruptor e apagou a luz. Aí eu tive de me deslocar até lá atrás, bati no vidro e ele olhou e percebeu que estava na escuridão e acendeu novamente. Terminada a palestra, o Raul, nós fomos conversar com ele, o Raul perguntando aos jovens, depois dos incentivos que deu, se vocês estavam pensando que eu não sabia falar do escuro. Quer dizer, ele estava antenado ao fato. Mas a questão é a seguinte, no dia anterior, na primeira palestra do Raul, ele foi autografar um livro que, aliás, nem dele era. Naquela época, gentilmente, ele, para manter contato com o público, assinou um livro. E nós, como vocês, fomos pegar o autógrafo. Raul, a figura que nós passamos a amar, a admirar. E fomos o último. E quando estávamos recebendo o autógrafo, o Raul perguntou o nome e eu disse, Luciano. Aí ele baixou a vista, olhou para mim e perguntou, e aí, Luke? Até hoje, a não ser quando está zangado comigo, ele me chama de Luciano, mas até hoje ele me chama de Luke. E o Raul, portanto, naquela ocasião, como estão os serviços pela causa do Senhor? E eu, emocionado pela atenção que ele me dera, disse, oh, aqui pelejando, lutando, trabalhando na Mocidade Espírita Joana de Ângeles. No dia seguinte, o Raul ia dar a segunda e derradeira palestra, e aí nós nos aproximamos dele só para nos despedir. Ele estava na parte de trás, o auditório também apinhado, fomos cumprimentá-lo, e eu disse, olha, Raul, eu vim me despedir e agradecer a sua gentileza, a sua atenção. E aí ele, e aí, Luke, como foi a noite? Eu disse, pelo amor de Deus, ele deve ter me acompanhado, sabido o que é que eu fiz, de certo ou de errado. Guardou meu nome em meio a tantos nomes, mas vocês não imaginam a importância disso. Na vida de um jovem. O quanto foi importante essa atenção do Raul ao guardar meu nome e a perguntar como eu tinha estado na noite anterior. Isso foi tão importante na minha vida que a partir de então passei a tê-lo como um pai. Um pai pelo coração. Sou irmão do Alex, que trouxe o Raul, que é filho do Raul. E tenho um amor e um sentimento profundo de gratidão por esse ser a quem muito devo. Foi o Raul, para quem não sabe, e dissemos anteriormente,
que pediu para que em 2002 nós começássemos a nos aproximar da Federação Espírita do Estado do Ceará para dar um suporte à nossa companheira Olga Freire na condução dos destinos do nosso movimento espírita cearense. Foi o Raul, quando éramos presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, que nos incentivou por fazer um trabalho semelhante em outros estados, especialmente no Paraná, para que nós investíssemos mais no trabalho do interior do estado. E assim sendo, obedientes, nós, com o próprio Raul, visitamos várias cidades do estado de Ceará. Havia alguns companheiros aqui, o Expedito, outro Expedito de Limoeiro, ali presente. O Raul foi a Limoeiro, o Raul foi a Russas, visitou, até descobriu o frio cearense de Viçosa. Ele não imaginava que havia frio no Ceará. Esteve conosco em Aracati, enfim. Foi graças a Raul Teixeira, certamente sob inspiração de Viana de Carvalho, que busca muito essa questão do trabalho no interior dos estados, que, portanto, nos incentivou. E o Expedito já falou, à guisa de introdução, na época, depois desse impacto, e ele pediu para que nós ficássemos até o final, nós pedimos ao seu Orlando Borges, como chamávamos, o presidente da União Espírita Cearense, ainda entre nós, velhinho, que nos permitisse cantar 2 ou 3 músicas para o Raul, em homenagem, a empolgação de jovens tão felizes. E aí eu e o Expedito fomos cantar uma música que eu havia feito, Deus, a música da nossa própria autoria, nervoso, tremendo, como uma vara verde sob o fluxo do vento, e acabei errando a letra. A própria letra que eu havia composto com o Expedito. Aí depois nós cantamos. Para quem não sabe, nós fizemos parte da gênese do Grupo AME, com o meu irmão Expedito, depois deixou o Expedito que tem voz e eu saí para fazer outras coisas. Mas queríamos fazer esse registro, porque o Raul, desde então, nós sempre temos mantido esse contato. Quando houve o acidente que o tirou momentaneamente das atividades públicas, em 2011, nós somos um dos primeiros a saber, comunicamos seu Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, nosso irmão Marcel Mariano nos informou, e começamos, evidentemente, as orações naquele domingo inesquecível. Mas já 2 anos após, o Raul tinha estado conosco, 1 ano antes do acidente, que todos conhecem, em 2010, participando de uma celebração especial do Movimento Espírita Cearense local, e 2 anos depois do acidente, em 2013, ele voltou ao Ceará, a convite nosso, quando presidíamos a federação, para dar um apoio, um suporte e abraçar seu amigo, Divaldo Pereira Franco. Foi um evento ocorrido no Centro de Convenções, talvez alguns aqui dos presentes tenham tido a oportunidade de ter participado. Um público recorde no Ceará, de um público com mais de 4.000 pessoas, foram 4.500 pessoas, num ambiente fechado, que já houve público muito grande no Paulo Sarasate, para o próprio Divaldo. O Raul esteve, portanto, conosco em agosto de 2013. E de lá para cá, veio a pandemia, a dificuldade, ele não pôde mais estar conosco. Então, Raul, receba do seu filho do coração, que muito ama. Você sabe que eu sou meio atrapalhado, só para vocês entenderem por que eu e o Expedito somos atrapalhados. Nós fomos levar o Raul para jantar, certa feita, saindo de um evento. Aí o Raul foi conosco. Vamos levar o Raul para onde, Expedito? No Iguatemi. Fomos, lanchamos com o Raul. Viu, Alex? Isso acontece. Deixa o Raul comigo não, que é complicado. E aí, quando terminou... Claro, querido. Seu Expedito lá de Limoeiro. Pode, não tem problema não. Boa noite. Sou de Limoeiro do Norte, membro da Aliança Regional Espírita. Eu acho que me veio a vontade de externar os agradecimentos, como a admiração que tenho a ele pelo trabalho exercido intenso a esse movimento espírita, não só do Brasil, mas do mundo. Eu acho que ele é um exemplo de dedicação, entendo assim. Mas foi a partir da presença dele na cidade de Russas, há praticamente 20 anos atrás,
levado pelo Cícero Rocha, lá do UGEP, do Grupo Espírita Paulo Estevão, que surge a Aliança Regional Espírita 5, que até hoje, por oportunidade dessa aliança, você mesmo, Nonato Albuquerque, o nosso amigo Jorge Fonteles e outros companheiros confrades do movimento espírita, tem intensificado o movimento espírita no interior, como proposto há anos atrás por ele mesmo, que intensificasse esse movimento. E o interior hoje é fruto, né, não só na área do Vale do Jaguaribe, mas na área espírita de Juazeiro e de outras regiões. Então, eu queria aqui agradecer, vendo você mencionar isso, em nome de todo o movimento espírita do interior do estado do Ceará, mencionando essa sua referência, pelo grande impulsionamento que essa sua proposta da Federação Espírita do Estado do Ceará, direcionar suas atividades especificamente ao interior do Estado, isso tem dado frutos, eu diria, inesgotáveis ao movimento espírita, tanto no que diz respeito ao surgimento de novas instituições, como o fortalecimento através de um estudo mais intenso nas obras que fundamentam a doutrina espírita, no inesgotável conhecimento que Allan Kardec nos traz. Então, eu queria externar o agradecimento em nome de todos que fazem o interior do Estado. Beleza, Pedro. Para finalizarmos e passarmos a palavra ao Raul, fazendo uma ligeira homenagem ainda, materializando aí os nossos sentimentos através das duas meninas, Regilane e Margarida, que vão cantar, é? Não. Mas só explicando, eu e o Expedito levamos... Ainda estou sintonizado, viu? Fiz 60 anos ontem, mas estou lembrando das coisas. Aí... E aí... Ah, não. Que Deus nos conceda alguns anos a mais para continuarmos servindo a causa que tanto amamos. E o Raul, portanto, foi conosco, jantou, e eu, o Expedito, que havíamos deixado o carro no estacionamento, eu sou assim, esqueço tudo, celular, e o Expedito, idem. E aí, quando terminou o jantar, eu disse, Expedito, onde é que está o meu carro? Se lembra, Expedito? Aí o Expedito, eu não sei não, Lucianinho. Ele me chama de Lucianinho. Aí eu disse, e agora? Um Raul aqui, há vergonha de não passar. Raul, eu não sei onde é que está o carro não. Raul, meu Deus do céu. Venha cá, foi ele que achou o carro, né? Então, queridos, as meninas, se quiserem cantar ainda há tempo, vão materializar através de uma plaquinha que nós fizemos, essa homenagem ao Raul pelos 40 anos da primeira vinda dele ao Ceará. E eu gostaria de pedir, né, que com os nossos corações de pé pudéssemos aplaudir o Raul. Você quer vir para cá? Nós vamos ler aqui a placa. Tem a imagem de Viana de Carvalho e o seguinte: há uma força mais bela do que a ciência, mais comunicativa do que a própria arte e tão criadora como a própria vida. É a bondade. Viana de Carvalho. Homenagem do movimento espírita cearense a José Raul Teixeira pelos 40 anos. Abre aspas, 1984, 2024, fecha parênteses, desculpe, de atividades a favor da divulgação do espiritismo na Terra da Luz.
Gratidão eterna dos filhos da terra, berço de Bezerra de Menezes e Guiana de Carvalho. Luciano Klein, presidente, Fortaleza, 3 de fevereiro de 2024. Volte a sua tribuna. Meus amigos, que saudade de vocês. As palavras do nosso Luke mexeu no peito do pretinho. A última vez, primeira vez que eu estive aqui, eu estava acompanhando um amigo do Pará, Marcelo Benjamin. Ele foi um vínculo para eu chegar às terras de sol. Ele falou com Orlando, e eu vim com um prazer enorme. Desde os meus 17 anos, viajar para falar da doutrina Jesus e Kardec, para mim é um bálsamo. Eu falei uma noite, 2 noites, depois eu vim no ano seguinte e eu apreciei a cultura desse estado. A fraternidade dos irmãos. Para mim, o cearense é nossa família espiritual. Desde 17 anos, eu comecei a falar em público. E os confrades, esse garoto fala
igual ao Divaldo. Eu não conhecia o Divaldo. Se o povo está gostando, tá bem. Depois, eu conheci o Divaldo em 79. Não é 70, 69. Quando o Divaldo foi ao Rio para falar para o jovem em Campo Grande. O Divaldo e o doutor Jorge. Eu fui falar com ele. Eu estava com a minha mocidade em peso. O Divaldo me recebeu muito bem. Parece que houve um encontro de almas. O Divaldo, ele não me conhecia e eu a ele. Ele me convidou para visitar a mansão do caminho. E eu não falei dessas bocas. Ele fala igualzinho o Divaldo. Eu não falei. Outro ano no Rio, eu tinha muitos sonhos de um orador no plano espiritual. Eu estava na assistência e o Divaldo também. Nesse desdobramento. Quando o Divaldo foi ao Rio, ele me chamou. Você sabe, o Divaldo, você sabe que nós somos de uma equipe do plano espiritual para estender a mensagem doutrinária no Brasil e no mundo. Somos coordenados por Viana de Carvalho, Raul. Aí eu lia o primeiro livro do Viana pelas mãos de Divaldo. Aí eu acabei
convencido que o povo que dava apreço às minhas palavras porque o Divaldo, o Raul e muitos oradores do Brasil estavam na escola do Viana. Quando cheguei aqui, o conjunto estava cantando, o Viana aqui com uma falange enorme. Aí eu conheci o Viana no plano espiritual. Que doce criatura, que professor, quando eu acordava, ouvia a voz do Viana no meu quarto. Não é meu quarto. Eu ouvia no meu quarto. Eu estava vindo numa região do espaço. Muita gente que não gosta do Divaldo não gosta de mim. Isso. Ele imita o Divaldo. Tudo bem. Muita gente não gosta de mim por causa do Divaldo. É assim a vida. Eu queria agradecer ao Luciano pelas palavras carinhosas, ao meu respeito. Quero abraçar a vocês por todo o carinho, toda a paciência por mim. Eu não posso falar depressa, senão eu esqueço as palavras. Eu queria falar mesmo quando eu vim para o Brasil, eu estava no hospital em Nova York. Quando eu cheguei no Brasil, o Camilo me disse: meu filho, agora você está matriculado na Faculdade da Paciência.
eu estou aqui. Eu queria passar nessa faculdade. Eu queria ter mérito para essa faculdade da paciência. Quero agradecer a Jesus, Kardec. Quero agradecer ao ínclito Viana de Carvalho por essa festa espiritual que ele merece. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Kardec. Obrigado a vocês. Muito obrigado.